Bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Arena no YouTube. Meu nome é Patrick Simão e eu te convido a conhecer o nosso Instagram, onde eu trato do esporte para além da arena esportiva, com algumas análises, pesquisas e histórias. Nesse vídeo eu vou falar sobre os estaduais, a importância dos estaduais, os pontos positivos, negativos e também como eles podem ser melhorados no calendário brasileiro. Antes, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever e deixar o sininho, apertar o sininho das notificações, que é muito importante agora que a gente está começando. Eu estou retornando com o canal no YouTube para continuar o trabalho feito no Além da Arena no Instagram. Bom, para falar dos estaduais, a gente tem que separar em 3 tópicos. Primeiro, a gente tem que entender e contextualizar como que os estaduais surgiram e a importância deles no futebol brasileiro. Depois a gente tem que ver como foi esse processo de desvalorização dos estaduais e, por fim, fazer uma análise de como esses estaduais podem ser melhorados e encurtados no calendário do futebol brasileiro. Bom, os estaduais eles foram muito importantes para o começo ali na era amadora do futebol brasileiro. O Brasil tem uma extensa... É um país muito extenso geograficamente, né? E é o 5º país com maior quantidade de território no mundo. Então, pensa ali no começo do século XX, não era muito inviável que houvessem torneios interestaduais. Então, os clubes começaram a jogar dentro dos seus estados e lá na década de 30 começaram a haver os primeiros torneios interestaduais, que é o torneio Rio-São Paulo. Mas, por exemplo, enquanto o Uruguai e a Argentina, ali no comecinho, na primeira década do século XX, já tinham seus torneios nacionais, o Brasil começava a ter os estaduais. O Paulista foi o primeiro campeonato estadual a acontecer no Brasil em 1902. 3 anos depois veio o Campeonato Baiano, em 1906 o Campeonato Carioca, e depois foram todos os outros. Por exemplo, o Campeonato Mineiro surgiu em 1915 e o Gaúcho em 1919. Só em 1959 que foi organizada uma Taça Brasil e mesmo assim ela reunia os campeões estaduais, porque as viagens elas requeriam muitos custos e eram inviáveis geograficamente também, né? E quanto à logística. E a partir dos estaduais, muitas rivalidades foram se construindo no futebol, né? O Grenal, Cruzeiro, Atlético, América, os 4 paulistas, os 4 cariocas, o Bavi, o Repá no Pará, Fortaleza Ceará e muitos outros clássicos. Em 1959 começou a ter a Taça Brasil e os estaduais por muitos anos eles foram muito importantes e muito valorizados. Mas quando a gente pega a virada do século, esses estaduais eles vão perdendo essa valorização. Por quê? Porque o calendário ele vai ficando muito inchado, vão surgindo mais torneios e os torneios de nível mundial são hierarquicamente mais relevantes, depois continentais, nacionais e por fim os estaduais. Com a globalização do futebol e tudo mais, esse é um processo que ocorreu. E com o calendário inchado, muitos clubes começaram a recentemente poupar jogadores no Paulista para jogar uma Libertadores e tudo mais. Então, o calendário inchado, os times poupados, eles foram desvalorizando o produto, enquanto os times do interior têm nos estaduais ali a sua principal fonte de renda, pensando em questão de patrocínio. Os times grandes, o estadual ele é sustentado pelas cotas de TVs para os times, entre aspas, considerados grandes, os times que jogam a Série A e sempre estão se enfrentando. E para os times do interior, que não estão ali no primeiro escalão do futebol nacional, os duelos contra as principais equipes do estado são as que mais atraem patrocinadores, público e tudo mais. Então, pensando nessas equipes, é muito importante manter os estaduais. E as equipes que estão ali no primeiro escalão do futebol brasileiro querem manter os estaduais por causa da cota de TV. Mas com a desvalorização do produto, essa cota de TV tende a diminuir. E recentemente, isso se potencializou agora, né, com a pandemia,
o futebol ele teve um calendário muito complicado. Os estaduais eles estão ocupando muitas datas, porque os jogadores eles têm uma pré-temporada muito curta e já começam os estaduais. Então, o ideal, assim, os estaduais eles têm uma reta final, quartas de final do Paulista, por exemplo. É interessante, semifinal do Paulista, mas 12 rodadas ali na primeira fase é desgastante, são muitos jogos desinteressantes. O mesmo vale para o Carioca, para o Mineiro, para o Baiano, para o Paranaense, para o Pernambucano e para o Cearense. Então, qual seria o modelo ideal nesse sentido? Uma primeira fase reduzida. Por exemplo, pensando no Campeonato Paulista, que tem 16 times, 4 grupos de 4, 3 jogos ali na primeira fase, todos os times do interior enfrentam um time do primeiro escalão, depois quartas de final, semifinal e final, que é o que vem dando audiência, que é o que vem atraindo patrocinadores e as cotas televisivas. Ou então, 2 grupos de 7, cada clube do interior enfrentando 2 equipes do primeiro escalão do futebol brasileiro. Essas são algumas possibilidades. É possível você diminuir as fases iniciais dos estaduais, deixar curta e focar na reta final, uma quarta de final, semifinal e final, que é o que vem dando audiência. Manteria a rivalidade, teriam mais jogos de interesse para o público, isso revalorizaria o produto, também poupando algumas datas no calendário. Bom, o que você acha dos estaduais? Como que a CBF e as federações podem lidar com esses estaduais, pensando tanto nos times do primeiro escalão quanto nos times do interior? Ou então nos times que estão ali numa Série D, numa Série C ou lutando por uma divisão. Bom, agradeço a sua presença aqui no vídeo e fica atento que em breve teremos mais vídeos. Muito obrigado.